Paz de Jesus em nossos corações. Quando quisemos melhorar essa aula, nós fomos buscar algumas informações da Organização Mundial de Saúde sobre o que seja saúde e doença. Então, com toda simplicidade, ele diz: saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental, psíquico e social do indivíduo, porque até a situação social influi no estado de saúde das pessoas, né? Doença é a falta ou perturbação da saúde. Então, qualquer alteração que dificulte ou impossibilite a função eficiente de um órgão, de um aparelho ou do organismo todo é doença. E aí eles falam das causas, os agentes que causam as doenças, agentes químicos, biológicos, psicossociais. Eles falam também os fatores básicos para a manutenção da saúde. Interessante, já alguma coisa que é da própria pessoa, sua resistência orgânica. Às vezes vem uma epidemia, mas a pessoa tem sua própria resistência àquela enfermidade. Então, os outros ficam doentes, ela não. A resistência natural, porque Deus é sábio e já estabeleceu uma margem de segurança geral para que nós não sejamos vítimas de todas as enfermidades a cada momento, não é? Então, há uma resistência natural. Só quando a gente rompe esse limite é que então certas doenças se instalam, não é? E aí eles falam os diferentes tipos: doenças cromossômicas, autoimunes, degenerativas, genéticas, hereditárias, infecciosas, mentais, parasitárias, metabólicas. Quanta doença, né? E em quanto aspecto a gente pode sofrer as enfermidades. Mas como nós não somos uma classe de estudo de medicina, para nós interessa o que é que o Espiritismo fala a respeito desse tema, saúde e doença. A propósito, o Clayton Levy acabou de receber, de psicografar um livro do Augusto, que é sobre esse binômio, saúde e doença à luz do Espiritismo. Interessantíssimo. Talvez saia ainda este ano, ou no começo do outro. Então, o Espiritismo, ele não vai desprezar as conclusões da ciência, não vai contrariar. O Espiritismo não entra em choque, não é? Mas ele vai dar um complemento, informações outras sobre saúde e doença, porque o Espiritismo vai nos dar informações e esclarecimentos espirituais, coisa que a ciência não cogita disso, não é? Então veja a afirmativa do Espiritismo: a doença tem origem espiritual, decorre do estado evolutivo do ser e nunca acontece por acaso. Nós vamos ver isso devagarinho, porque são afirmativas, hein? Dizer que a doença tem origem espiritual, porque existem as doenças contagiosas do meio, né? Como? Tem origem espiritual. Também diz o Espiritismo que nós podemos enfermar por ação fluídica e dá uma orientação do que devemos e podemos fazer para nos prevenirmos quanto às enfermidades, superarmos quando elas aparecerem, ou pelo menos como suportar. Então vamos lá. Quanto à origem espiritual das doenças, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita: as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. Mas por quê? Do lado de lá não existem doenças? A gente sabe que os espíritos se sentem doentes e tudo. Bom, mas este tipo de doença que nós enfrentamos aqui na Terra fazem parte das condições de vida neste planeta. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. De fato, nós temos uma natureza corpórea grosseira, porque é possível que em mundos superiores os corpos sejam bem refinados, que sejam, apesar de que o nosso funcionamento, a máquina do nosso corpo é uma coisa admirável,
Mas é possível que em outros mundos superiores seja uma perfeição comparado com o nosso. Ah? Vamos dizer que nós somos um Ford, lá de 1930 e pouco, enquanto que eles estão com os últimos tipos de carro de agora, não é? Há muita diferença. Então nós temos uma natureza corpórea grosseira. Por quê? Porque nós estamos encarnados. Nós estamos ligados a um corpo de natureza material. Nós precisamos disso para evoluir. Nós evoluímos através destas experiências. Precisamos destas experiências. Por isso é que nós estamos encarnados aqui no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta de provas e de expiações. Mas nós somos alunos que precisam dessas provas e expiações. Então, os alunos que estão na primeira série, né, aquelas classes primeiras, eles precisam daqueles probleminhas, eles precisam daqueles testes. E nós, então, somos espíritos não muito evoluídos e precisamos de certas experiências, não é? Porque ainda não retiramos delas o entendimento, o comportamento necessário. Nós ainda não tiramos, então somos sujeitos a elas. Quando tivermos extraído a essência e desenvolvido a nossa capacidade de enfrentá-las, de preveni-las, de superá-las, nós não precisaremos mais. Mas, por enquanto, elas são necessárias para nós. Então, se enfrentamos doenças, isso se deve ao atual estágio de evolução intelectual e moral em que nos encontramos. Olha aí, a doença tem origem espiritual e decorre do estado evolutivo do ser. Acabamos de verificar, não é? Muito bom. Ela nunca acontece por acaso, porque não é por acaso que a gente está aqui na Terra. Não é por acaso que a gente está neste ambiente que tem doenças. Ah? Então nunca acontece por acaso. Vejamos doenças hereditárias, porque às vezes o pessoal diz assim, como é que é isso? Mas já estava nos genes da minha família, já estava, fazia parte, eu não tenho culpa de nada, não é? A pessoa diz, por que eu nasci nessa família? Diz Allan Kardec, as paixões e excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Nós vivemos em conjunto e nós somos herdeiros uns dos outros. Quando nós conseguirmos fazer na vida aperfeiçoamentos do campo material, do campo moral, nós também usufruiremos deles. Então, quando nós complicamos os nossos ambientes, nós solidariamente enfrentamos as consequências, não é? Será um infeliz acaso encarnar numa família em que há doença hereditária e herdar essa doença? Que infeliz acaso! Não há acaso, olha, lembrem disso. À luz da doutrina espírita, nós aprendemos, não há acaso. Tudo obedece a leis. O acaso seria fortuito, inesperado, não previsto? Não. Tudo obedece a leis. São leis divinas, naturais, perfeitas e imutáveis. Então, entre aspas, herdamos uma doença. Vamos ver a explicação? Por que a gente herdou essa doença? Por que a gente entrou nessa família? Temos ligação espiritual anterior com os membros dessa família. A gente veio para esse meio porque nós temos ligação com eles. Ligações boas e ligações más. Mas nós tínhamos que voltar ali. A família foi formada assim, não é? Reuniu a um grupo de pessoas que têm alguma relação entre si. Se não foi porque nós tínhamos ligação com a família especialmente, é porque nós precisávamos dessa situação como expiação, por exemplo. Às vezes você não tinha ligação com aquela família, mas você precisava, no seu perispírito havia condições, você tinha que enfrentar certas consequências no corpo, então era ideal aquela família.
e você então nasceu naquela família. Ah, não era por ligação particular com os membros dessa família? Mas era ligação com o problema genético que eles apresentavam e que você precisava. Por isso, né? Ou então é uma prova. Uma prova. É uma experiência, é um aprendizado, um teste. Por que eu tenho que passar por esse teste? Para sermos levados a conhecer o problema e procurar solucioná-lo. Senão a gente vai passar pela vida em branca nuvem, sem problemas. Não, eu sempre me recordo, no iniciação, lá na sede, nós estávamos falando, acho que da escolha de provas, tudo, do porquê das provas, e falávamos disso, não é? Para progredirmos, conhecermos certos aspectos da vida corpórea, da relacionamento entre os seres. E aí uma senhora ergueu a mão e ela contou, olha, comigo aconteceu isso, porque eu tive um filhinho que ele não podia se alimentar de leite nem de farinha. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Para mim, toda criança se alimentava de leite e de farinha. E agora, como é que é? O que eu faço para alimentar essa criança? Dá diarreia, dá vômito, não consegue se alimentar. Aí o médico me explicou, deu o nome lá de como é que era essa situação e recomendou para mim certo tipo de leite que não é o leite comum, não é leite de vaca, não é leite da mãe, porque nem isso ele podia. E o tipo de farinha que não era farinha comum. E aí ela tomou contato com outras senhoras que tinham esse problema já na família e já tinham superado e aprendido como é que tratava uma criança assim. E elas tinham livros de receitas para poder alimentar essas crianças. Então ela disse, hoje eu sou bem informada a respeito e posso ajudar outras mães. Quer dizer, foi uma prova. Ela se enriqueceu, ajudou alguém, aquele filho que precisava, e ao mesmo tempo ela se desenvolveu, passou a conhecer um outro aspecto, não é? Se não for para a gente conseguir solucionar, ao menos é para aprender a suportar. Como é que se suporta isso? Eu estava até contando para a Gleides, que acabei de ver ontem um documentário muito doloroso, HBO parece que é, da HBO. 2 rapazes, acho que é da Inglaterra, eles nasceram acolados aqui por uma parte de carne aqui assim na direção entre o peito e o ventre. E eles, já mocinhos, foram retirados do pai com um contrato que fizeram, porque aí eles teriam ajuda, receberiam um bom dinheiro, teriam o seu trabalho. Eles foram aprender a ser cantores de rock, mas um ambiente terrível. Mas eles se tornaram cantores de rock, tinham fãs e tinham um grande público, não é? Então veja, no caso deles, eles tinham que aprender a suportar, não dava para curar. Pelo menos naquela época, 1970 e pouco, não havia o progresso da ciência como hoje. Então vejam, eles tinham que testemunhar fé, paciência, resignação um com o outro, aprender a conviver um com o outro, não é? Doenças contagiosas. Mas você vai me dizer que uma doença contagiosa, olha a dengue aí, não é? Então, tem alguma coisa a ver com a nossa evolução espiritual? Por que estamos num ambiente em que essas doenças contagiosas incidem? Nós fomos colocados aí porque nós temos alguma ligação espiritual com esse meio. Ou uma necessidade de prova ou de expiação. Sempre há uma causa espiritual para nós estarmos ali. Vamos dizer que nós ignoramos as regras de prevenção da doença. O nosso problema é a nossa ignorância. E estarmos sujeitos à enfermidade vai nos despertar. Nós não vamos ignorar mais. Mas ignorávamos antes. Não sabíamos como evitar a doença.
Às vezes a gente aprendeu, a gente sabe, mas não nos esforçamos por preveni-la e combatê-la. Não é o que a prefeitura está falando? Vou fazer o dia D da dengue aí, porque o povo não cuida, deixa a água estagnada. O pessoal está em campanha. É possível que alguns tenham escutado falar, acho que não é não. Que é isso, sempre foi assim, não é? Então, às vezes, a pessoa sabe como prevenir a doença, mas não se esforça para isso, nem para combater. É um tipo de ignorância, ou incúria, quer dizer, falta de cuidado. Então, se a gente não for ignorante, ou se a gente não for cuidadoso, nós ficamos mais expostos ao contágio de certas enfermidades, né? E à sua ação maléfica. Mas vamos dizer que a gente se preveniu sim, nós nos prevenimos adequadamente. Na minha casa, não tem água parada, eu tomo cuidado com tudo, e para todas as doenças, né? Mas de repente eu peguei uma doença dessas, de contágio. Como é que foi? É pelo ar. Alguém que eu atendi, não sei o quê, eu sei como é que foi, não é? Mas por que nós pegamos? Outros não pegaram. Por que nós? Tínhamos predisposição para essa doença. Como predisposição? As nossas condições espirituais, que deram oportunidade quando formamos o nosso corpo, de passarmos do perispírito para o corpo. A relação com família que tem um gene fraco, que não vai ter boa resistência, mas tudo isso por causas espirituais, não é? Então nós tomamos todo cuidado, porém aquelas outras condições, os atos nossos em anteriores existências, não é? Ensejaram que nós ficássemos contagiados por determinada doença, né? O doutor, como é que é aquele que foi para a África, lá em Lambarene, que fez um hospital, como é que é o nome dele? Eu estou confundindo com outro nome, eu sei que não é. É um alemão, né, de origem alemã. Ele era organista, músico, famoso, mas ele quis ir, ele era evangélico, ele quis ir lá para a África para cuidar de leprosos. E ele cuidou a vida toda de leprosos lá, conviveu com eles, na África, aquele pessoal difícil, sem maiores condições de higiene, né? Ele procurou orientar tudo. Ele não ficou doente, ele não ficou, não é? Então a gente viu que ele não tinha predisposição para essa doença. Agora, outra coisa que o Espiritismo diz é que nós podemos enfermar por ação fluídica. Nossa, até por ação fluídica a gente pode ficar doente, já vimos tudo do campo material, agora por ação fluídica também? É por causa do nosso perispírito, ele não é de fluidos? E ele não influi na formação do nosso corpo? O perispírito tem natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele assimila facilmente, é como uma esponja. Então, por isso que a gente deve tomar cuidado com os ambientes que a gente frequenta. Porque a gente vai num ambiente qualquer e a gente pensa que, não tem nada. Você precisaria ter um grau de lucidez, a sua consciência bem desperta, e estar sempre ativo para o bem, para você não se contagiar com o ambiente. Mas, por exemplo, vai torcer pelo futebol. E está aquela massa, milhares de pessoas, todas vibrando, e a gente está lá no meio. Será que a gente não vai acabar gritando também? Xingando o juiz? Se você fizer uma vigilância, muita resistência, mas geralmente a gente vai numa festa e a gente está invigilante, a gente acompanha o grupo, a gente se encharca de fluidos do ambiente, certo? Agora, os fluidos dos quais a gente se encharcou perispiritualmente, o perispírito não tem relação com o corpo? Não é o intermediário entre o espírito e o corpo? Então, vai influir no corpo. Vai influir no corpo.
ele está em contato molecular com o corpo. Então, atingir o perispírito vai atingir o corpo. Tá? Principalmente se for demorado. Mas às vezes, como por exemplo no carnaval, o ambiente, aquelas coisas, aquelas ações oportunistas, aquelas invigilâncias, de repente se instalam ali grandes problemas. Tá? Normalmente seria preciso uma coisa demorada, reiterada, mas em alguns casos é como invasão repentina, não é? Bem, nós podemos enfermar por ação fluídica, mas espera lá. Pode ser por ação própria ou por influência de outros. Vejamos nós. Alguém aqui consegue parar de pensar? Pensamento não para. De um jeito ou do outro, nós estamos sempre pensando. Então, pensando, sentindo e agindo, nós estamos influindo sobre os fluidos do nosso perispírito, claro. E os efeitos podem chegar a atingir até o corpo físico. Fica irritado para ver. Sempre irritado, sempre irritado, sempre irritado. Daqui a pouco você está com úlcera. Porque você age perispiritualmente nos fluidos, está em relação com o corpo. Vai passar algo. Um encarnado espiritualmente perfeito. A gente vai lembrar de Jesus, né? Aí eu vou brincar um pouquinho com vocês. Jesus tinha 30 anos só, mais ou menos. Eu, quando tinha 30 anos, não sabia nem onde tinha o estômago. E vocês? E vocês? A maioria do pessoal, 30, 35, 40 anos, epa! Aí começa a aparecer no corpo uma porção de coisas, não é? Bem, um encarnado espiritualmente perfeito manteria sempre o equilíbrio de suas funções perispirituais e, consequentemente, o das funções do seu organismo físico. Mas nós não somos assim. Nem quando a gente dorme e se desdobra e vai para o plano espiritual, nem lá às vezes a gente mantém o equilíbrio. Às vezes, que convivência que a gente tem do lado de lá enquanto o corpo dormia, não é? Então nós causamos problemas para o nosso corpo físico, fluidicamente, atingindo primeiro o perispírito e chegando ao corpo. Agora, por influência dos outros também. Pensando, sentindo e agindo, nós atraímos espíritos. Serão bons? Serão maus? Depende da natureza, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, não é? Qual é o problema? O problema é que eles, estando por perto de nós, eles têm um clima perispiritual que não é muito agradável. Que o digam os médiums, não é? Eles têm que receber um espírito, ele está ótimo, mas o espírito se aproxima e faz o médium sentir como ele sente, doente, perturbado, às vezes uma dor, não é do médium, mas é do comunicante. Mas como o médium acolhe, repercute nele, só que felizmente isso é temporário e não deixa resquícios, não precisa deixar resquício nenhum. Quando termina o transe, o médium volta ao seu normal. Ele não fez nada de errado, ele estava pelo contrário ajudando. É diferente da pessoa pensar algo, atrair espíritos maus, conviver com eles, isso é outra coisa. Mas o serviço da mediunidade não prejudica. O médium só tem que ter um pouco de paciência, de confiança em Deus, no seu amigo espiritual, porque se o médium sente tudo que o espírito está passando para ele, porque o espírito está sofrendo, e aí o médium começa ele a assimilar, dizer, que dor, eu acho que eu estou doente, e aí fica. Mas aí não foi o espírito, foi o que o médium não teve equilíbrio, controle. Então o médium tem que dizer, estou acolhendo alguém, como sofre essa pessoa, vamos procurar ajudá-la. Mas ele deve manter o seu equilíbrio, não é? Então nós podemos atrair maus espíritos com os seus fluidos sofredores, maléficos, enfermiços, ou então nós
atraímos bons espíritos com aqueles fluidos admiráveis, não é? Que nos tonificam, nos fazem sentir bem, né? Conhecendo essas coisas todas, vamos perguntar, então, quando é que a enfermidade tende a aparecer? Quando nos perturbamos ou desequilibramos física ou espiritualmente, por nós mesmos ou sob a influência de outros. Mas repare aí, de modo intenso e demorado. Porque pequenos probleminhas é aquela margem de segurança que falamos no começo. Deus sabe que nós não somos perfeitos. Ele deixou uma margem de segurança. Ah, que raiva que me deu. Espera lá, foi só um assomo. Eu não cultivei isso. Ah, então não vai causar grandes males. Mas se eu ficar irritada, revoltada, aí começa. Mas esses pequenos assomos, estou sem paciência para isso. Essas coisinhas fazem parte da margem de segurança. Que mesmo a indústria nossa, quando faz certos aparelhos, deixa uma margenzinha de segurança. Até um tanto o aparelho aguenta. Assim somos nós, não é? Não vamos ficar enfermos por qualquer probleminha, por qualquer irritaçãozinha. Mas se for de modo intenso, vive muito e demorado, reiterado, aí sim. Né? Por quê? Olha aqui, quando a pessoa está em desequilíbrio, o que é que acontece? Ela se desgasta fluidicamente, porque ela consome muito fluido vital. Ela corrompe os fluidos bons que possui e não produz outros o suficiente para se renovar. Por isso que a gente precisa do passe às vezes. Quando a gente precisa do passe, podemos procurá-lo, com toda a humildade. Agora, se dá para a gente se recuperar sozinho, melhor, não é? Mas às vezes, um trauma, uma angústia, a gente não consegue sozinho, então a gente recebe passe. A pessoa, quando está em desequilíbrio, ela produz por si própria, ou assimila de outros, ou do ambiente, fluidos pesados, desagradáveis, doentios. É interessante isso. A pessoa não está bem, e por não estar bem, ela oferece afinidade com os fluidos de quem também não está bem, não é? Soma. Esses fluidos se acumulam em seu perispírito e aos poucos são filtrados para as células do corpo físico, e como é uma coisa demorada, insistente, reiterada, pode levar um órgão, sistema ou aparelho a ficar lesado ou não funcionar bem. Quando é quebrada a resistência natural, já prevista por Deus, uma resistência natural, o organismo fica mais exposto à eclosão de enfermidades ou a contraí-las do exterior. Então essa é a fraqueza, a falta de resistência. Quando uma pessoa está fragilizada, a gente recomenda que ela não se exponha muito ao convívio com outros, não é? Porque ela está fragilizada, deficiente. Então qualquer pessoa que tenha problemas, ela não tem resistência. Porque normalmente ela não contrairia nada, mas como ela está debilitada, aqueles vírus, aquelas bactérias se instalam, não encontram a resistência natural. Agora o que diz Emmanuel no livro Vinha de Luz. Quando eu li isso aqui, primeiro eu li, depois eu li de novo, porque às vezes a gente diz assim, mas será? Mas vamos ver o que ele fala. O número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. São pouquíssimas as enfermidades essencialmente orgânicas que não tenham interferências psíquicas. Interessante, né? Quer dizer que se a pessoa não tiver esses problemas psíquicos, dificilmente ela é enferma, porque as causas geralmente estão aqui.
A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica, porque a ciência médica põe nomes, né? Dá aqueles nomes, né? Não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Olha, muitas doenças. São estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins, ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas, doentias, se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Vigiai e orai para não cair quando em tentação. Não é? Olha Jesus, o grande mestre, médico das almas, não é? Então, em conclusão, o que é saúde do ponto de vista espírita? É principalmente uma questão de manutenção do equilíbrio fluídico. Então vamos cuidar, não é? Não vamos nos desgastar sem necessidade, não vamos cultivar certos estados que nos desgastam, que nos desequilibram, não é? E por isso que quando a gente fala do Evangelho, o pessoal diz assim, para ser bonzinho, num jeito popular a gente fala, vamos ser bons, mas em verdade defenda-se, mantenha a sua integridade, cuide de si, amará o próximo como a si mesmo. Precisamos cuidar de nós, não é? E isso não quer dizer que não vamos cuidar dos outros também. Doença, mesmo quando parece ser somente um problema físico, tem uma origem espiritual, é uma necessidade, é uma carência ou desequilíbrio, e pode ter origem nesta encarnação ou em vidas anteriores. O Espiritismo nos dá, assim, umas noções novas, não é? Que a gente não aprende em termos de medicina, a gente não aprende isso. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. A gente tem que tomar muito cuidado quando falar das doenças e colocar como se fosse assim, você errou, você não procede bem, por isso que você ficou doente. Não falemos assim, não. Porque todos nós sofremos desequilíbrios. Sabem como é que eu entendi? Porque eu passei por um problema de enfermidade grande, não é? No começo de fim de 2004, começo de 2005. E estando naquela situação, quando a gente ia ouvir falar no movimento espírita, o pessoal dizia, a gente fica doente porque a gente não procedeu bem. Opa, isso fere. Aí que eu aprendi, porque acho que eu falava assim para os outros. Agora eu não falo mais, não. Aprendi, vejam como até as enfermidades, até isso nos ensinam. Como é que a pessoa se sente? Quem está doente, você vai falar para os enfermos na preleção que prepara para o passe, por exemplo, não é? Não fale assim, você deprime as pessoas, você não ajuda, certo? Agora, se você falar, pois todos nós às vezes nos desequilibramos, ou trazemos alguma coisa de outras encarnações, então as doenças às vezes aparecem, porém, aí fala do ponto positivo, do que faz fazer, como é que ela serve. Mas só falar, vocês estão doentes porque vocês não agiram bem. Olha como eu estou saudável. Você não está? É porque você não é bom. Chato, que aborrecido, não fale assim não. Falta de caridade, não é? Mas é que a pessoa não pensava nisso, ela só pensava teoricamente na doutrina, a causa das enfermidades, mas tem que pensar no ser humano. Não é? Se a doença, para evitar, como é que nós vamos encarar as enfermidades? Para evitar e prevenir, o que é que a gente faz? Nós não podemos fazer nada? Cuidamos do corpo. A gente sabe que este corpo precisa de cuidados, não é? Nós vamos ter a boa alimentação, o repouso adequado, faz a caminhada, enfim, nós cuidamos do corpo.
Mas também cultivamos bons pensamentos e sentimentos, porque a gente sabe que não é só o corpo, que tem ligação com o espírito, através do perispírito. E a gente procura praticar somente o bem e nunca o mal, porque assim a gente terá mais chance de ter sempre equilíbrio, não é? Mas se apesar disso a doença apareceu, a doença apareceu, pode ser um alerta ou advertência quanto a um procedimento nosso material ou espiritual. Então, daqui a pouco a gente vai ver o que a gente faz. Pode ser uma prova, já vimos, né? Pode ser uma expiação, também, consequência do passado. Está exigindo reajuste, né? Para voltarmos ao equilíbrio. Então, como é que a gente vai fazer para superar? Estou doente. Pronto, estou doente. Não! Nós vamos ter que agir para superar isso. Então a gente procura verificar o que está causando. Então, se for preciso, eu modifico para melhor o meu procedimento, porque eu não quero que aquele mal prossiga. Tá certo, senti o alerta, mas não quero que isso se aprofunde. Então, eu modifico o meu procedimento, minha conduta, minha alimentação, tudo, eu mudo para melhor. Eu procuro empregar bem as minhas possibilidades de ação para compensar o equilíbrio já causado. Eu fumava e olha aí o que me aconteceu. Meu aparelho respiratório ficou prejudicado, agora estou enfrentando isso. Calma, agora você aprendeu. Então, não continue com aquilo que causou. Não continue fumando, não continue com isso, com aquilo. Mas eu tenho um vício, eu estou acostumado, sempre fumei. Mas agora você viu o que está causando. Então vê se para, não é? Porque há áreas que ainda não foram comprometidas. A doença mostrou o que está causando, mas ainda não houve um comprometimento geral. Se você parar, aquelas áreas não comprometidas são salvas. Oba! É o que nós queremos, não é? E também nós queremos merecer socorro espiritual. Os amigos espirituais, os bons espíritos, estão sempre socorrendo a humanidade. Às vezes a gente nem sabe e eles agiram em nós. Eles socorreram, eles aliviaram. Acontece, porém, que se a gente é reincidente, eles ajudam, nem falam, nem cobram nada de nós, mas eles ajudam. E a gente continua errando. Eles ajudam, a gente continua errando, aí ele deixa acontecer. Então, para ter merecimento, para ser socorrido, a gente não deve reincidir em costumes, em hábitos, em vícios, não é? Aí a gente merece o socorro. Porque houve algum comprometimento, mas a gente tomou cuidado. A gente reconheceu, modificou-se, então tem o merecimento para amparo. Buscar na medicina e no campo espiritual os recursos disponíveis. Claro, a medicina está aí para isso. Deus deu inteligência aos seres humanos para estudarem. Então vamos procurar o médico, sim. E também vamos procurar o amparo espiritual, os recursos fluídicos, por que não? Não é? Pode ser que a gente encontre alívio e quem sabe a gente encontra a cura com esses recursos todos. Kardec, de novo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala das preces pelos doentes, ele diz assim: se Deus não quisesse, não houvesse querido, que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não teria posto ao nosso alcance meios de cura. É mesmo. Se existem os meios de cura, isso já é providência divina. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Tem recursos, mas você precisa procurar e aplicar. Vamos dizer, porém, que a gente não deu para superar, hein? Não deu para superar.
Então agora nos cabe suportar. É o que Emmanuel diz assim: se porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, quer dizer, não conseguimos a cura, debelar a doença, devemos suportar com resignação os nossos passageiros males. Quando eu li isso, eu não concordei muito não. Que males passageiros é isso? Até brinquei, né? Ah, porque não está doendo nele, né? Pra gente não é passageiro não, né? Continua Emmanuel. Lembremo-nos de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa no corpo são remédios da alma, que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Não é para nos maltratar, não é para nos castigar, é para nos corrigir, não é? Para sararmos espiritualmente. Então, conclusão nossa: dificuldades e dores sempre têm um porquê, para quê dentro da lei divina. Nossos males, ainda que durem uma encarnação, porque há pessoas que suportam uma situação orgânica a encarnação todinha e não tem cura. Algum alívio, mas cura não tem. A pessoa vai suportar aquilo, não é? Mas mesmo assim são passageiros. Emmanuel tem razão, porque nós temos vida imortal. O corpo não tem vida imortal. Então esses problemas vão passar, né? Não duram para sempre. Agora, isso se não complicarmos a situação com inútil tristeza, desânimo, rebeldia, agressividade. Tem gente que fica doente e fica agressivo, coitado da família, né? Porque a pessoa está doente, faz sofrer todo mundo ao redor, né? Se nós não complicarmos, ao final estaremos livres dessas provas ou expiações. Então nós vimos o que a doutrina espírita nos esclarece. Então nós temos chance de compreender melhor o porquê e para quê das enfermidades. E naturalmente, quando nós enfrentarmos enfermidades, nós vamos procurar tudo suportar, com fé, paciência e resignação. Felizmente a gente vê os espíritas dando testemunho disso. Temos um companheiro que já fez palestras aqui na nossa casa, na sede, Hamilton Vital de Miranda. Era um jovem senhor, forte, disposto, e ele ia por toda parte fazendo palestras, gostava muito de fazer palestras aqui na nossa casa. Então várias vezes ele veio. De repente aparece câncer no caso dele, né? E meio difícil, meio difícil. Soubemos que ele estava com câncer, tudo, telefonamos. E ele disse, estou enfrentando, e fez o tratamento e tudo. Mas ele queria porque queria voltar a falar aqui na casa. Aí nós abrimos o lugar, lá veio ele. Magro, por causa da doença, não é? Aparentemente acabadinho, mas com bom ânimo. Com bom ânimo. Falando com entusiasmo das coisas espirituais, não é? E por algum tempo ele veio, fez acho que 2 ou 3 palestras de novo, e não só aqui, mas em outros lugares. Quer dizer, estou doente, mas não estou morto. Estou doente, mas eu estou espiritualmente forte, animado, né? E depois retornou agora à enfermidade. Nós temos conversado às vezes por telefone, né? E ele continua corajoso. Está difícil a situação dele, mas ele não se dá por vencido. Ele tem compreensão, ele sabe que se tiver que retornar ao plano espiritual, retorna mesmo, mas ele não perde a confiança. Imagine, porque há pessoas que ficam doentes e blasfemam, não é? Falam contra Deus. Porque Deus me fez assim doente, eu não mereço, porque não sei o quê, né? Há pessoas que blasfemam, perdem a fé em Deus. Antes dizia que acreditava em Deus, agora não acredita mais. Então, coisas assim. Isso que a pessoa não pode fazer. A doutrina espírita, com esses esclarecimentos, nos ajuda para
tudo, para enfrentarmos a dor e a alegria também. Porque olha que se a gente tiver, a vida de repente pega um jeito bom, para nós parece bom, né? Por quê? Porque o dinheirinho está entrando bastante, porque a gente está saudável, porque está podendo gozar a vida. Às vezes aí pode ser problema, se você não tiver sua crença em Deus, se você não estiver vigilante, se você pensar só no corpo e na vida material, aí você está se desviando, não é? Então o Espiritismo nos ensina a viver em qualquer situação da vida que estivermos. Nós sempre encontraremos razão para moderação quando tudo estiver muito, muito, muito bem, e para nós termos equilíbrio ou resignação quando as coisas não andam bem, não é? Então nós temos esse equilíbrio, essa compreensão. É isso que é doutrina espírita. Doutrina espírita não é só ser médium, ouvir espíritos. Isso é uma parte da doutrina espírita. É o intercâmbio mediúnico, maravilhoso. Mas o objetivo do Espiritismo é nos fazer melhores, capazes de suportar lutas, problemas, dificuldades, sem esmorecer, sem blasfemar, não é? Sem ficar agressivo para com os outros ao redor. E se for coisas muito agradáveis, termos equilíbrio para não cairmos nas ciladas da facilidade material, não é? Usufruirmos e partilharmos com outros, não é? Mas sem deixarmos que isso nos leve a desequilíbrios, a desgastes desnecessários. Então a doutrina espírita, ao lado da medicina, tem muito a nos dizer sobre saúde e doença. Que estes conhecimentos que a gente está dando nessa aulinha, parece que é uma aula assim, de mediunidade, não é? Um fenômeno de efeito físico, tem curas. Não, vamos aproveitar para entender, não é? O porquê de estarmos aqui, das provas, das expiações, e como entendermos e superarmos. Chico Xavier estava com bastante idade, muitos problemas orgânicos. E ele dizia isso: eu estou idoso, eu tenho muitos problemas, mas eu estou muito bem, graças a Deus. Estou espiritualmente muito bem. Porque nós não somos o corpo. Podemos ter muito problema no corpo, mas nós somos espírito, e é espiritualmente que a gente precisa estar bem, forte, confiante, esclarecido, né? Alguma perguntinha? Alguma troca de ideias? Eu gostaria de saber uma coisa. Antigamente, haviam doenças e muita gente morria. Hoje, muitas doenças de antigamente já não matam mais. A medicina avançou, lógico. Mas o que mudou espiritualmente no homem, se o homem ainda está tão, assim... Por que ele já não morre mais daqui? Eu sei que existem outras doenças. Mas o que mudou espiritualmente para eles morrerem antigamente daquilo, hoje não? E se eles já é um começo de evolução, ou se agora, no caso, tem outras, eles vão morrer de outras e assim por diante? Olhe, o fato de ficarmos doentes e morrer não é o que mais importa. Mas o fato da medicina estar progredindo, isto representa progresso intelectual da humanidade, que pode contribuir para uma vida melhor no planeta se as pessoas aprenderem moralmente, espiritualmente, a controlarem seus modos de ser, suas vibrações, suas ondas mentais. Então é por isso que cura esta doença e aparece outra. Porque eles estão aprendendo a equilibrar naquilo que eles observam o corpo humano conhecendo. Mas eles não estão conseguindo equilibrar o comportamento moral das criaturas. E aí que entra o Espiritismo. É por isso que nós precisamos do conhecimento espiritual. Felizmente já há muitos grupos religiosos ou filosóficos que estão falando da relação da mente com o corpo,
da questão da fé, de ter um pensamento positivo, de ter alguma instrução espiritual, religiosa, já está havendo na humanidade. Mas sabe, nós somos mais de 6 bilhões de pessoas e muitas não são das mais vividas aqui no planeta. Tem muita gente ainda nova. Tem muita gente que está entrando. Aqueles que progrediram na Terra já foram embora. Passaram a outros planos. E os que estão entrando, muita gente nova, inexperiente. Mas o progresso da organização do intelecto, se progredir também um tanto moralmente, nós teremos realmente um mundo com a chance de a maioria dispor de condições de vida mais razoáveis. A maioria vai sim usufruir disso, não é? Mas ainda continuaremos com algumas pessoas acarretando problemas muito graves, não é? Aí eu encontrei agora um paralelo com o que Jesus disse: os pobres sempre os tereis convosco. O planeta Terra, para eliminar essa diferença de pobreza, vai demorar, não é? Então Jesus falava isso há 2000 anos: os pobres sempre os tereis convosco. Porque a Terra leva milênios para produzir a transformação de gerações, de grupos de espíritos. Leva milênios. Então sempre haverá pessoas egoístas, materialistas, acarretando a pobreza, má divisão da riqueza e tudo mais. E aquelas pessoas precisando, às vezes, de algumas dessas experiências para procurar alguma coisa mais, alguma coisa melhor. Então, aqui na Terra, nós não vamos solucionar logo esses problemas. Mas temos que batalhar. Temos que batalhar. Apesar de tudo, você falou bem. Muita gente morria antigamente das mesmas doenças, mas não sabia o que era. Eles diziam assim: deu um nó nas tripas. Tem um nó nas tripas, porque a ignorância era tão grande, eles não sabiam de nada. Hoje, a gente, pela escola, pela internet, a gente conhece doenças, existem livros a respeito. Antigamente, o povo não sabia direito do corpo. Eles não entendiam direito o corpo, não é? Então, muita coisa que acontecia poderia ser como as doenças que enfrentamos hoje. Mas eles não sabiam o que era, não é? Mais alguma perguntinha? Terezinha, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as pessoas que chegam à casa espírita em busca de cura, achando que elas estão chegando ali, elas vão conseguir essa cura para algo que está acontecendo, algum familiar, e que a gente atende essas pessoas. Nós espíritas somos culpados no passado, porque para atrair as pessoas, ou mesmo porque pensávamos assim, nós acenávamos para as pessoas com a cura, não é? E com a solução de todos os seus problemas. Hoje a casa espírita já está mais organizada, mais esclarecida, os seus trabalhadores, e nós já não fazemos isso. Ainda existe casa espírita que tem como projeto principal curas, reuniões de curas. Então vê aquela massa humana esperando as curas. Nós alardeávamos muitas. Hoje nós pensamos de modo diferente. A pessoa chega na casa espírita, nós não desanimamos a pessoa, nós dizemos: sim, sempre há ajuda espiritual, e nós fazemos a assistência para os enfermos, a misericórdia divina é muito grande, mas nós não dizemos: pode vir que aqui você vai ficar curado, porque agora a gente sabe que não é todo mundo que se cura. Jesus não curou todos os enfermos. Ele curou aqueles que tinham condição. A tua fé te salvou. Havia condições espirituais. E nesse ponto eu me recordo que o Dr. Fritz, aquele espírito que fazia curas através do Arigó, o médium Arigó, os confrades contaram para mim, que ele explicou assim, perguntaram para ele como é que ele sabia que ele podia atender ele, porque ele escolhia as pessoas. Ele disse: eu não sei. Ele não era um espírito muito evoluído.
ele tinha conhecimentos de medicina e recursos do plano espiritual. Mas ele não era um espírito muito evoluído. Então disse, eu não sei. Mas se aparece uma luzinha verde sobre a pessoa, que aí eram os amigos espirituais superiores que davam o sinal, e aí eu sei que eu tenho permissão para intervir. Aí ele trabalhava, certo? Então nós às vezes estamos nesse caso, não é? Nós estamos oferecendo que podemos tudo, mas nós não sabemos quem, de acordo com a lei divina, está em condições de receber uma ajuda maior. Então nós estimulamos as pessoas, convidamos, passamos mensagens esclarecedoras, mas não anunciamos curas. Como é que nós podemos saber quem daquelas pessoas tem condição? Porque às vezes a pessoa também, tem o André Luiz, num dos livros dele, que conta, né? Era um serviço de passes, e uma certa hora vem um companheiro lá, o auxiliar, e fala para o instrutor, olha, temos aí um caso de 10ª vez. O André Luiz ficou interessado, o caso de 10ª vez era assim, eles ajudavam a pessoa, na hora dos passes, né, os amigos espirituais socorriam, restauravam, mas a pessoa ia e continuava da mesma maneira, e acarretava problema, e ia lá. E não se modificava. Então, quando era na 10ª vez, eles não iam socorrer mais. Espirituais. Para quando intervir e quando não intervir. Mas quem somos nós para saber isso? Nós estamos ali para acolher fraternalmente. Por isso a nossa reunião não é reunião de curas, é de assistência espiritual aos enfermos.